Olá, canceriano, canceriana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Câncer. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante esta leitura eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como trarei uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você canceriano, um presente para você canceriana. Bem, na casa 1 nós temos a energia da torre, o arcano maior de número 16. Na casa 2, a energia do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o 3 de espadas. E na casa 3, da energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do 2 de ouros. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia da torre, nós temos o 7 de espadas, atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a energia do mago. Na casa 2, sobre o 3 de espadas, nós temos o 2 de copas, atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do rei de espadas. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, sobre a energia do 2 de ouros, nós temos o 9 de ouros, atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 5 de ouros. Gratidão. Bem, canceriano, canceriana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre a energia da torre, nós temos a carta da estrela. Sobre a energia do 3 de espadas, nós temos a âncora. E na perspectiva de futuro, acontecimento futuro, sobre o 2 de ouros, nós temos a energia da torre. Gratidão. Bem, canceriano, canceriana, a energia do presente ela será regida pelo arcano maior de número 16, a torre. Atrelada a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta, da estrela, trazendo o aspecto de luz. Temos aqui uma mudança, um aspecto ligado à destruição e devastação. Como se essa questão acontecesse de forma repentina, uma catástrofe, uma destruição do ego ou da percepção de si mesmo, de si mesma. Há aqui um despertar, uma compreensão dolorosa. É como se um raio inesperado atingisse a tua torre, o teu interior, para que tudo aquilo que você achava que era sólido, seguro, firme, se desmoronasse, para que você pudesse agora se erguer, se refazer. A torre também traz o aspecto da eliminação de conceitos em nossa vida.
São áreas que nós passamos a construir de forma errônea. E se nós construímos de forma errônea, o universo vem para trazer esse aspecto de destruição, para que a gente possa analisar e rever como a gente deve fazer a partir de agora, né? Então, é uma revelação depois de um sofrimento extremo. Então, nós estamos passando por um processo de fortalecimento, de reconstrução, atrelado à energia, né, da estrela, que traz o aspecto de luz e brilho em nós. Uma das questões apontadas aqui na energia do presente é que esta energia, né, que está aqui retirando algo que não é necessário na nossa vida, pode estar atrelada à energia, né, do sete de espadas, porque o 7 de espadas traz a dissimulação, traz a decepção. É como se alguém estivesse aqui tentando tirar vantagens de nós, e bem que o universo, né, retirou ou avisou isso antes que o estrago, seja maior. Então, há um processo de dissimulação e de decepção em relação a uma outra pessoa. É como se alguém estivesse aqui te manipulando, deixando de lado a honra. Então, essa pessoa, ela não é uma pessoa honrada, não é uma pessoa honesta, porque nós temos a energia do roubo e da traição. Alguém que está aqui agindo ou agiu nas sombras para contigo. É alguém extremamente desonesto, mas que você terá que expor essa desonestidade dessa outra pessoa. E até mesmo você pode usar aqui de persuasão para que você possa obter respostas, né, desta outra pessoa. Mas fique atento, atenta, principalmente quando você lida aqui com a energia material e financeira. Tenha cuidado com o teu dinheiro, porque uma das características que o tarot traz é justamente essa energia do 7 de espadas, que é a energia de roubo, a tentação, né, de algo ou alguém tentando tirar algo de nós. Só que o universo está atento para bloquear toda e qualquer energia densa que vem até você. Nós temos o mago ou o alquimista na energia do presente, que traz aqui uma energia, muito poderosa, muito forte, onde nós estamos aqui estimulando as grandes mudanças, porque nós estamos protegidas pela essência divina, porque nós possuímos todos os recursos necessários. Nós sabemos aqui como manipular e controlar uma situação. Esse mundo espiritual aqui, ele reflete no mundo terreno. É a canalização do divino a partir de nós. É uma intenção, é uma energia, uma vontade e recursos focados aqui em um objetivo. Então vamos trazer o impulso primordial. Vamos colocar os planos em ação. Independente do que tenha acontecido anteriormente ou do que está acontecendo, acredite nos teus potenciais. Você pode reverter toda e qualquer situação, seja ela de cunho material e financeiro, afetivo e sentimental, seja os teus projetos, as tuas metas, as tuas intenções ou até mesmo as tuas ideias, representadas aqui por esta espada. Então, saia um pouquinho aqui da zona de conforto, porque o universo tirou essa energia, essa vibração do teu caminho para que você possa se refazer, se reerguer, trazer luz e brilho, né? Nada acontece por acaso, tudo tem um porquê. Ainda poderia ser pior essa situação. E nós temos aqui a limpeza, onde você terá que expor de fato essa desonestidade e ter um pouco mais de cuidado quanto à energia material. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Bem, na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o presente, nós temos o 3 de espadas, atrelado à energia da âncora.
A âncora traz segurança, traz estabilidade, concretude, firmeza, algo sólido. A âncora também fala aqui de pequenas viagens, deslocamentos, mas isso pode estar atrelada às questões de cunho sentimental. Se esse não for o seu caso, solta. O 3 de espadas diz aqui que nós estamos trazendo um sentimento de tristeza para o nosso presente, um sofrimento existencial, é angústia, né? Mas que você tem que enxergar que essa dor, ela tem um propósito, é a percepção da dor, né, na vida. Só que esta dor e esse sofrimento está te oferecendo cura e redenção. É como se você estivesse fazendo algo, né, do teu cotidiano e você se apegasse aqui a um pensamento. Esse pensamento ele está lá no teu inconsciente, só que ele vem à tona, né? Ele é constante. Então, se você tiver esses pensamentos que provocam um sentimento de dor relacionado a uma emoção, um sentimento do passado, você tem que parar e dar atenção a esse pensamento. Você tem que colocar o dedo nessa ferida e se perdoar, né? E não perdoar o outro. Soltar esta vibração, essa energia através do perdão, porque você está aqui alimentando algo já há muito tempo. Isso está no inconsciente. Então vamos soltar, né, essa energia, essa vibração e vamos olhar para tudo isso com muita verdade. Com as verdades duras, a verdade que dói, mesmo que o teu coração esteja com esse sentimento aqui, né, de um coração partido. Mas há a necessidade de trazer a cura, de trazer a transformação. Se abra para o novo, né? O 2 de copas. Se abra aqui para as novas possibilidades. Compartilhe o teu carinho e amor com outras pessoas. Não só as questões de cunho sentimental e afetiva, mas todos os tipos de amor, né? É uma sensação de cura que virá para você através do amor, onde você se verá refletida em uma outra pessoa. São almas gêmeas, são corações que se encontram para que haja uma manifestação, né, que levam a uma consciência espiritual. Então nós estamos aqui trazendo conexões com pessoas que já passaram pela minha vida, mas que consequentemente esse 3 de espadas, quando você começar a soltar essas mágoas, vai haver aqui reconexão com tua expansão e tua consciência espiritual representada pelo 2 de copas. Um outro aspecto desse sentimento, desta angústia, dessa dor que nós trazemos aqui no nosso coração, pode estar atrelada à energia deste rei de espadas, que é a representação de um masculino aqui na nossa energia do passado, que traz o aspecto de alguém frio e insensível, tá? E que nós precisamos aqui colocar os nossos planos em ação, porque nós estamos aqui solucionando um enigma ou até mesmo esclarecendo uma confusão em relação a este masculino e que nós precisamos aqui de um olhar transparente. Então nós vamos lidar com estratégia, tática, né? Planejar sempre adiante se nós temos aqui a interferência dessa pessoa de forma negativa na nossa vida, para que a gente possa externar todo esse sentimento de mágoa que nós guardamos em relação a esta outra pessoa. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Se essa leitura não ressoar, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo nós temos o link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na perspectiva de futuro, nós temos 3 cartas de cunho material e financeiro, o 2 de ouros, o 5 de ouros e o 9 de ouros. O 2 de ouros é uma carta que traz o aspecto
vamos dizer assim, da dualidade, né? O 2 sempre traz esta energia, esta vibração. Mas o 2 de ouros é uma carta que pede para que a gente se adapte a uma determinada situação. A carta da torre traz o aspecto interior. É como se o nosso interior ele estivesse aqui firme, concreto, seguro, mas a torre traz o aspecto de grandes estruturas, né? Como se fosse uma empresa, um prédio ao qual você reside. Então nós temos aqui ou trabalha, no caso da empresa. Então nós temos a mudança como a única certeza, adaptar-se a uma situação. E essa situação é financeira. Está dizendo aqui para que você possa ser um pouco mais flexível, equilibrar as responsabilidades e até mesmo adotar um estilo de vida mais simples, onde nós precisamos aqui pesar as coisas e aprender que você não pode controlar todas as coisas para sempre. Vá no fluxo, né? Se permita, peça ao universo, né? Peça ao universo orientação, peça ao divino proteção, mas solte, vá, se permita. O divino sabe de todas as coisas, porque você está aqui numa energia de aprendizagem e você precisa mudar de perspectiva. Você precisa, como eu disse anteriormente, adotar um estilo de vida mais simples, mas ver as coisas através de uma outra perspectiva. É como se você precisasse aqui, a partir de agora, fazer com que o dinheiro ele possa trabalhar para você. Há necessidade aqui de, a partir do presente, ter o equilíbrio material e financeiro, mas poupar, guardar, para que futuramente esse dinheiro possa render algo ou alguma coisa para você. Porque atrelado a essa energia, nós temos o 5 de ouros. E o 5 de ouros traz a energia de frio, de desabrigo, de medo, né? Pedir ajuda e não receber. É como se houvesse um isolamento de pessoas ou de comunidade. E também de cunho espiritual. Isso porque você está tão preocupado ou tão preocupada com as questões financeiras que você acaba se identificando com a forma negativa da mente, né, de ver essas coisas. Mas aqui o tarot está dizendo que você tem que substituir toda e qualquer afirmação negativa por afirmações positivas, porque a pobreza ela é um estado mental. Né? A pobreza, assim como a riqueza, é uma frequência. E tudo aquilo que nós pensamos, nós atraímos. Porque há aqui uma vibração mental de que não é possível garantir a estabilidade material. Perda de dinheiro ou de recursos. E aí nós vibramos na falta e na necessidade de sobrevivência. Toda vez que vier ao teu pensamento essa falta do não pertencimento, do não ter, substitua por algo positivo. Eleve a frequência, porque você vai precisar também de conexões de cunho espiritual, né, para que você saia desse isolamento e, consequentemente, amplie a tua energia material. Isso é uma falta, uma vibração gerada pela mente que a gente pode reverter. A gente pode, sempre que vier um pensamento negativo, trazer, né, a afirmação positiva, como eu sou, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, dará tudo certo e, consequentemente, você já muda essa frequência. Você passa a fazer com que a sua mente vibre de forma positiva. Por fim, nós temos o 9 de ouros, que traz a energia de vitória. Você irá vencer pelo teu próprio esforço. Então é trabalho por conta própria, negócios independentes, é viver o momento por completo para que você possa aqui colher os frutos do teu trabalho. Então há muita plenitude, amadurecimento, sucesso garantido, conquista de riqueza material e financeira. Então não vibre nessa falta, não vibre na escassez. Confie, né, no seu próprio trabalho, sem a necessidade de depender diretamente das outras pessoas. Você não precisa de nada e de ninguém para que você tenha a expansão material e financeira que você deseja. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo,
que vai reger energeticamente esta leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo. Bem, nós temos aqui o arcanjo de número 2, Geliel, arcanjo de número 2, que vai reger esta leitura. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 21, e a mensagem diz o seguinte: para obter a vitória em qualquer assunto, é necessário agir de forma simpática e diplomática. Ao invocar este anjo, você exercerá influências benéficas em ambientes onde existam brigas ou revoltas. Poderá sentir sua proteção se antes de falar ou escrever, pedir sua orientação. Este anjo favorece um casamento feliz. Geliel, arcanjo de número 2, salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 21. Como indicação de leitura, eu trago o livro O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual do Eckhart Tolle. Esse livro me ajudou muito. Essa minha edição, acredito que seja de 2002, isso mesmo. Esse livro ele fez com que eu tivesse uma outra percepção da energia do presente, da energia do agora, porque é um estado de compreensão. Todas as coisas, elas acontecem no presente, né? E esse livro aqui pode te ajudar na tua expansão espiritual ou na compreensão de algumas questões e até mesmo no teu desenvolvimento pessoal. Eu tirei aqui uma parte e gostaria de ler esse recorte para você, onde fala sobre o perdão. Quando se fala em perdoar, pensamos logo em perdoar alguém, mas o perdão também pode ser em relação a nós mesmos ou a uma situação do passado, presente ou futuro que a nossa mente se recusa a aceitar. Pois é, pode haver um não perdoar até em relação ao futuro. E a recusa da mente em aceitar a incerteza, em aceitar que o futuro está além do nosso controle. Perdoar é abrir mão dos nossos ressentimentos e deixar que eles se desprendam de nós, perdão. Isso acontecerá naturalmente quando você perceber que os seus ressentimentos não têm outro objetivo, exceto o de fortalecer o falso sentido do eu interior. Perdoar é não oferecer resistência à vida, é permitir que a vida aconteça através de você. As alternativas são as dores e o sofrimento, um fluxo de energia altamente limitado e em muitos casos, doenças físicas. No momento em que você perdoar, terá retomado o poder que estava na mente. O falso eu interior, construído pela mente, o ego, não consegue sobreviver sem discórdia e conflitos. A mente não consegue perdoar. Só você consegue. Você se torna presente, penetra em seu corpo, sente a paz vibrante e a serenidade que emana do ser. Essa é a razão pelo qual Jesus disse: antes de entrar no templo, perdoe. O que você está escolhendo agora? Quais são as escolhas que você está fazendo? Viver na tristeza, na angústia, no sofrimento ou perdoar? Perdoar a si mesmo as questões do presente, do passado e do futuro. Muita sabedoria você vai encontrar aqui nesse livro e muita expansão de consciência. Se você já o leu, deixa aqui nos comentários, para que a gente possa incentivar a leitura, a elevação espiritual e compreensão do eu a partir também das outras pessoas, tá? Se você ainda não tem acesso a esse livro, vou deixar aqui o link, na descrição desse vídeo para que você possa encontrá-lo, assim como o tarô e o baralho cigano que eu utilizo nesta leitura. Gratidão por você assistir até aqui.
paz e muita luz. Namastê, beijos no coração, até breve.